Antes de começar, inscreva-se neste canal para receber palavras de paz, conforto e espiritualidade. Ative as notificações e permita-se um momento de tranquilidade. Agora, feche os olhos, respire fundo e permita que essas palavras toquem sua alma. Santo Antônio de Lisboa. O santo dos milagres e da palavra hoje, vamos conhecer a extraordinária vida de um dos santos mais amados do cristianismo. Santo Antônio de Lisboa, também conhecido como Santo Antônio de Pádua. Sua história é marcada por fé, sabedoria, pregação fervorosa e inúmeros milagres que atravessaram séculos. Prepare-se para mergulhar numa jornada espiritual que vai tocar seu coração e inspirar sua alma. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195 e foi batizado com o nome de Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Ele veio de uma família nobre e muito cristã. Seus pais, Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, pertenciam à pequena nobreza local e desde cedo o educaram dentro dos princípios da fé católica. Ainda criança, Fernando demonstrava grande interesse pelos estudos e pela vida religiosa. Passava horas em oração e já apresentava uma maturidade espiritual incomum para a sua idade. Aos 15 anos, tomou a decisão de ingressar na Ordem dos Cônegos, regulares de Santo Agostinho, no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Lá iniciou seus estudos religiosos, dedicando-se à leitura das escrituras sagradas, da filosofia e da teologia. Em busca de maior recolhimento e concentração nos estudos, transferiu-se 2 anos depois para o Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, um dos centros intelectuais mais importantes da época. Lá, aprofundou seus conhecimentos e foi ordenado sacerdote. Foi em Coimbra que Fernando teve um encontro transformador. Em 1220, chegaram à cidade os restos mortais de 5 frades franciscanos que haviam sido martirizados no Marrocos ao pregarem o Evangelho entre os muçulmanos. O impacto daquela entrega total a Cristo tocou profundamente seu coração. Movido pelo desejo de servir a Deus com a mesma coragem e zelo missionário, decidiu abandonar a vida confortável dos agostinianos e ingressar na recém-fundada Ordem Franciscana. Ao fazê-lo, trocou seu nome de batismo por Antônio, em homenagem a Santo Antão, o eremita. Já como Frei Antônio, partiu em missão para o norte da África, com o desejo de também testemunhar a fé cristã entre os muçulmanos. No entanto, a providência divina tinha outros planos. Ao chegar ao Marrocos, foi acometido por uma grave enfermidade e, por orientação dos superiores, retornou à Europa. Durante a viagem de volta, seu navio foi surpreendido por uma tempestade e acabou aportando na Sicília, sul da Itália. Era o ano de 1221. A partir daí, sua vida tomaria um rumo definitivo. Frei Antônio foi acolhido pelos frades em Messina e, algum tempo depois, participou do famoso capítulo geral da Ordem Franciscana em Assis, onde teve a oportunidade de ouvir e conhecer pessoalmente São Francisco de Assis. Antônio não era conhecido entre os frades, pois até então levava uma vida simples e silenciosa. Contudo, isso estava prestes a mudar. Certo dia, durante uma ordenação sacerdotal, um dos pregadores designados não pôde comparecer. Antônio foi chamado para substituí-lo. Os frades esperavam uma homilia modesta, mas o que ouviram os deixou profundamente impressionados. Sua eloquência, sua profunda sabedoria teológica e o fervor com que falava revelaram um dom raro. A partir desse momento, começou a ser enviado pelas cidades da Itália e do sul da França para pregar o Evangelho e combater as heresias da época, sobretudo o catarismo. Antônio se tornou conhecido como um pregador brilhante e incansável. Suas palavras tocavam os corações mais endurecidos, convertiam pecadores, reconduziam hereges à fé e promoviam reconciliações entre inimigos. Por onde passava, multidões se reuniam para ouvi-lo. Seus sermões eram simples, mas cheios de profundidade e emoção, repletos de exemplos do cotidiano e de passagens bíblicas, fazendo com que todos compreendessem a mensagem de Cristo. Além de pregador, Antônio também foi professor de teologia.
recebeu a permissão de São Francisco para ensinar algo raro naquela ordem que priorizava a simplicidade. Lecionou em Bolonha, Toulouse, Montpellier e Pádua. Era respeitado por sua inteligência e santidade de vida. Mas foi em Pádua que seu legado tomou forma definitiva. Lá dedicou-se especialmente aos pobres, aos doentes e aos marginalizados. Lutou contra a exploração econômica, denunciando com coragem os abusos dos poderosos e defendendo a dignidade humana. Por isso, é também chamado de o Santo dos Pobres. Antônio também ficou conhecido por inúmeros milagres atribuídos à sua intercessão, tanto em vida quanto após sua morte. Um dos mais famosos é o episódio da mula. Conta-se que, em Rimini, um herege desafiou Antônio a provar a presença real de Cristo na Eucaristia. O homem trouxe uma mula faminta e durante 3 dias não a alimentou. No final, colocou diante dela um balde de comida e, ao mesmo tempo, Antônio se aproximou com o Santíssimo Sacramento. A mula, surpreendentemente, ignorou a comida e se ajoelhou diante da Eucaristia, reconhecendo a presença divina. Outro milagre notório é o chamado Milagre do Menino Afogado. Uma mãe desesperada rezou a Santo Antônio, pedindo que seu filho, que havia caído em um rio e se afogado, fosse salvo. Antônio apareceu-lhe em visão e disse que a criança viveria. E, milagrosamente, o menino ressuscitou. Há também o milagre do sermão aos peixes. Quando os hereges se recusaram a ouvir a pregação de Antônio, ele dirigiu-se à beira-mar e começou a falar aos peixes. E, segundo a tradição, milhares deles apareceram e puseram-se a escutá-lo, com as cabeças fora da água, como se compreendessem suas palavras. Santo Antônio faleceu no dia 13 de junho de 1231, aos 36 anos de idade, em Arcela, nos arredores de Pádua. Seu corpo foi enterrado na Basílica de Santo Antônio, construída em sua homenagem naquela cidade. Apenas 1 ano após sua morte, foi canonizado pelo Papa Gregório IX, tornando-se um dos santos mais rapidamente canonizados da história da Igreja. Em 1946, o Papa Pio XII proclamou Santo Antônio como doutor da Igreja, com o título de Doutor Evangélico, em reconhecimento à profundidade e fidelidade de seus ensinamentos. Ele é invocado como o Santo dos Milagres, o Santo Casamenteiro, o protetor dos pobres e dos perdidos. Milhões de fiéis ao redor do mundo recorrem a ele com confiança, pedindo sua intercessão em momentos de necessidade. E agora, para concluir este momento de fé e inspiração, rezemos juntos a tradicional oração de Santo Antônio. Oração de Santo Antônio. Lembrai-vos, glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada, de que nunca se ouviu dizer que alguém tenha recorrido à vossa proteção e fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança venho a vós, fiel intercessor dos necessitados. Não rejeiteis a minha súplica, mas dignai-vos de a acolher com bondade. Alcançai-me a graça que ardentemente vos peço, fazer o pedido, se for para a glória de Deus e o bem da minha alma. Amém. Que a vida de Santo Antônio nos inspire a viver com mais fé, compaixão e zelo pelo Evangelho. Que seus exemplos e intercessão nos ajudem a caminhar sempre mais próximos de Deus, e que cada palavra aqui ouvida floresça em seu coração. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Mantenha os olhos fechados, respire fundo e lembre-se, a palavra do Senhor é viva e renova o nosso ser. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas palavras. Deus abençoe sua vida.